Não fique em Elbaf por muito tempo. O que significa a citação do livro Bregman de Louis Arnaud, o explorador? Poderia a ilha de Elbaf ser uma ilha fora do tempo, onde permanecer dentro dela acelera ou diminui a passagem do tempo do mundo exterior? Uma homenagem à morada do tempo de Dragon Ball? Um lugar localizado em uma plataforma celeste, onde um ano dentro dessa sala é equivalente a um dia? Ou inspirado, quem sabe, na Ilha dos Elfos dos contos folclóricos, onde uma noite do lado de fora se traduz em alguns dias dentro da ilha? Bom, quer saber tudo sobre Elbaf, a ilha fora do tempo, e por que não se deve ficar muito tempo nela? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje com o nosso mistério favorito da atualidade, Elbaf, uma ilha fora do tempo. Por que não pode ficar muito tempo nesse lugar? Será que passa diferente realmente o tempo ali dentro? Acelera? Diminui? Bom, tem umas coisas muito interessantes que eu trouxe aqui pra quê? Bagunçar a sua mente, afinal não venho pra responder nada. Venho para confundir mais. Assiste até o final, você vai gostar bastante. Se você é novo aqui no canal, aí vai na maciota. Se gostar do vídeo, peço para se inscrever. Se é da pior geração, faz o quê? Bala de cair no like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Elbaf, a ilha perdida no tempo. Então vamos lá, pior geração. Louis Arnaud é um explorador do mundo de One Piece que escreveu o livro Bregman. Esse livro é uma coleção de histórias estranhas e misteriosas sobre lugares e pessoas da Grand Line. Ele também nomeou a ilha de Little Garden, ao notar como a ilha era um lugar pacífico, muito semelhante a um jardim, especialmente por seus habitantes gigantes. Os escritos de Louis dão pistas e informações valiosas sobre as partes estranhas e inexploradas do mundo, principalmente da Grand Line. Mesmo que por vezes para as pessoas desse mundo pareçam apenas contos exagerados. Agora, o reaparecimento dos avisos enigmáticos de Louis Arnaud, incluindo uma mensagem de não permaneça em Elbaf por muito tempo, sugere laços mais profundos com os gigantes e os segredos da ilha de Elbaf. E podem sugerir algo muito grandioso, que talvez Little Garden já foi um pedaço da própria Elbaf em um passado longínquo, mas que acabou separado da ilha original. Caso isso seja verdade, Oda poderia usar esse artifício para confirmar para nós algo muito grandioso, que de fato o mundo de One Piece já sofreu uma alteração em sua forma original. Algo que teorizamos muito, dado que hoje o mundo em si é simétrico demais, com seus 4 mares e 2 linhas dividindo. Little Garden pode ser muito revelador no quesito de estar ligado à Ilha dos Gigantes e aos mistérios atuais que a ilha tem. E sabe o que reforça muito Little Garden com os tempos atuais e nem é Louis Arnaud? É uma fala da Vivi que observa que Little Garden parou no tempo. Pois é, e por isso que dinossauros habitam o lugar. O fato da Vivi nos contar sobre ilhas que ficam presas no tempo é de fato muito, mas muito curioso. O aviso ameaçador de Arnaud de não permanecer em Elbaf por muito tempo acaba levantando diversas questões sobre a verdadeira natureza que essa ilha pode trazer. O cuidado sugere que Elbaf pode conter perigos ou segredos ligados à sua história e à sua cultura. Dada a importância de Elbaf para a história de One Piece em si e ser basicamente a última ilha de aventura antes da corrida pelo tesouro One Piece, o conselho de Arnaud acrescenta um ar de mistério, sugerindo que permanecer nessa ilha pode levar a consequências imprevistas ou até mesmo algum perigo. O Bregman ele foi preservado pelos gigantes que o pegaram de Ohara após o Buster Call. O que mostra que o livro desacreditado e taxado como ficção é muito mais importante e ligado diretamente ao século perdido. Por quê? No capítulo 1066 é dito que o professor Clover foi um pesquisador aventureiro obcecado pelo século perdido. O que levou ele a conduzir várias expedições ao redor do mundo para buscar textos raros que pudessem lançar alguma luz sobre o assunto, sobre o século perdido. Se ele tem o Bregman na coleção, é porque ele de fato traz muitas revelações reais. E a jornada de Louis Arnaud é paralela ao conto de Noland, um mentiroso e as lendas de Shandora, ao qual as pessoas acreditavam por muito tempo ser apenas um mito. Mas sabe o ponto mais curioso do nome Louis Arnaud? É que Oda parece que fez um anagrama com a Lost Ruin, ou seja,
Louis Arnaud é um nome formado a partir da reorganização das letras que formam uma ruína perdida. O que sugere que as suas explorações talvez tinham como alvo realmente ruínas antigas que talvez tenham em Elbaf, alinhando-se muito com os temas da história esquecida e dos exploradores desse mundo. Mas então, surge nosso mistério favorito. Por que não permanecer tempo demais em Elbaf? A ideia mais legal do momento entre os fãs é que talvez o tempo passe de uma forma diferente em Elbaf. Afinal, a Vivi mesmo nos confirma que tudo é possível com o caótico tempo da Grand Line. No folclore europeu existem muitas lendas sobre o reino das fadas e outras criaturas mágicas e míticas. E foi muito bem retratada essa ilha inclusive em Berserk, como a ilha de Elfhelm, que é um lugar onde o tempo ele passa mais devagar. Nas lendas, se um humano entra nesse reino, ele pode acabar perdendo anos inteiros do reino humano. Seria possível que o tempo dentro do território de Elbaf passasse de uma forma diferente do que no resto do mundo? Isto poderia ter algo a ver com a grande longevidade dos próprios gigantes e talvez até mesmo com o seu tamanho? Se esse for o caso, os chapéus de palha podem ser afetados por isso, seja para sua conveniência ou para o seu detrimento. Se o tempo passar mais devagar dentro da Ilha dos Gigantes e mais rápido fora, faria muito sentido certamente, porque o mundo está um caos agora. Mas se for o contrário e em Elbaf o tempo passa mais rápido, isso lhes daria bastante tempo para treinar, enquanto os outros piratas fora de Elbaf permaneceriam no mesmo ponto temporal. Isso lhes daria o poder que precisam para talvez alcançar os níveis para um combate final contra a Barba Negra ou mesmo Shanks, o Ruivo. Enquanto os Chapéus de Palha estão em Elbaf, o mundo está se movendo mais rapidamente ou mais lentamente em todos os outros lugares. A ideia é muito legal. Um exemplo bem simples. Pense que em cada ano em Elbaf 4 anos se passam fora dele. Dor e Brog estariam fora apenas 25 anos, segundo o referencial de Elbaf. Apenas como um exemplo aqui pra gente pensar. Se fosse o reverso, acho que seria até mais legal inclusive. Você passar um mês dentro de Elbaf é igual a apenas um dia no mundo humano. Então eles poderiam treinar, ter um time skip sem que necessariamente o mundo seja alterado nesse passar do tempo. O fato de que Little Garden tinha dinossauros pode ser uma dica de que algo de fato está acontecendo com o senso do tempo dos gigantes. E Louis Arnaud alertou: não fiquem nessa ilha por muito tempo. Agora, se o tempo de Elbaf funcionar de forma diferente do mundo exterior, então acaba fazendo sentido porque esse conselho de Louis é inflexível para que as pessoas realmente levem isso em conta. E olha só, com essa coisa do tempo passando diferente, temos algo muito interessante. Os Chapéus de Palha chegam em Egghead exatamente um dia antes da morte do Dr. Vegapunk. Guardem bem essa data. Nesse mesmo dia que eles chegam, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo fora de Egghead. As mais importantes para vocês se lembrarem: Garp ataca Hatilozu e é capturado, Law luta e é derrotado por Barba Negra, Kid é obliterado por Shanks, assim como seu navio é destruído por Dor e Brog, que um dia após isso estão em Egghead, presentes no grande incidente para resgatar Luffy. E por que essa timeline é muito importante? Por conta da fala da nossa Makino gigante, a dona do bar de Elbaf onde o Shanks bebia no dia anterior, antes de derrotar o Kid. Quando Dor e Brog voltam com os Chapéus de Palha pós Egghead, ela comenta feliz sobre o retorno, mas diz como eles demoraram bastante. Isso aqui é a tradução oficial, hein galera? Diz que demoraram bastante. Então assim, demorar bastante soa misterioso, até porque toda a viagem de resgate dos gigantes não levou mais do que 2 dias fora de Elbaf. Agora sim, apesar da ideia de Elbaf ser uma ilha fora do tempo ser realmente muito legal, temos que ver o outro lado, porque tem muitos problemas, muito mais problemas do que soluções com isso. Primeiro, eu sinto que se esse fosse o caso, do tempo passar diferente, os gigantes teriam alertado os Chapéus de Palha sobre isso. E se Oda fizer isso, pode abrir alguns buracos na trama também. Primeiro que se o tempo é contabilizado diferente do mundo exterior dentro de Elbaf, considere que os gigantes podem viver mais de 400 anos contabilizado pelo lado de fora. Então Joru ou Jaru poderiam ter conhecido alguém que viveu durante o século perdido. O que significa que certamente Elbaf teria conhecimento muito mais vivo do que aconteceu. Agora se o tempo
funcionasse dessa forma, então é possível que pessoas ainda vivas em Elbaf pudessem ter vivenciado o século perdido, certo? O que seria um pouco problemático para a narrativa. E você pensaria imediatamente que o governo mundial teria enviado todos os almirantes, agora Uranos, todos os agentes, todas as forças deles, inclusive os Gorosei, para eliminar essas pessoas que pudessem revelar os seus segredos. A menos que os gigantes são tão fortes ao ponto de conseguirem derrotar todo o governo mundial sozinho. Então, travessuras temporais são sempre uma coisa arriscada de se introduzir em uma trama. Outra coisa, se a passagem do tempo fosse verdade, nenhum gigante que deixasse Elbaf notaria a diferença de velocidade no tempo. Temos gigantes como o Sal, que nasceu fora de Elbaf, mas não é afetado por esse fenômeno do tempo. Oimo e Kashi disseram especificamente que não viam Dorbrog há 100 anos. Outra coisa, Madre Carmel estava usando Elbaf como base para contrabandear os seus filhos escravos. E um grande detalhe aqui deixado por Oda é que, vejam essa torre de madeira no capítulo 1132 ao fundo. É a mesma torre que surge no flashback da Big Mom, o que implica que Big Mom e Madre Carmel estavam aqui no Reino do Sol. E isso por si só já quebra uma alteração temporal. Mais ainda, Shanks se tornou Yonkou há 6 anos por conta de Loki. Loki está preso em Elbaf há 6 anos. Então o tempo ele é consistente em Elbaf e no mundo exterior. Mas claro que estamos falando de One Piece. E o Oda pode ter uma possível solução alternativa. Que talvez o efeito temporal só aconteça durante uma estação específica de Elbaf. Com Big Mom nós conhecemos o solstício de inverno. Talvez com o solstício de verão, que ocorre quando um dos polos da Terra tem a sua inclinação máxima em direção ao próprio Sol, possa trazer à tona o segredo da ilha, onde no resto do ano é completamente normal, mas em um período específico ela entra em uma espécie de êxtase temporal. Isso é bem legal, né? Bom, sendo mais pé no chão, a razão pela qual Luiz Arnaud talvez deixou esse aviso de não permanecer muito tempo em Elbaf é porque mais cedo ou mais tarde a guerra pode estourar. O Ragnarok está chegando. O reino de Elbaf é conhecido como Warland, a terra das guerras. É mencionado que aqui é o berço das guerras. Essa é uma nação que passou por inúmeras batalhas. Isso é muito validado pelo fato de que quando conhecemos a árvore Adão, é dito que essa árvore existia em uma ilha que era constantemente devastada pela guerra. Elbaf parece pacífica demais. Até agora, Luiz Arnaud provavelmente conhecia a natureza dos laços de Elbaf com a guerra. Como é inevitável que um grande Ragnarok venha acontecer. Então ele deixou esse aviso aos viajantes para não ficarem muito tempo. Caso contrário, eles enfrentariam todo o peso de uma guerra ao qual não querem participar e não podem fugir. O início do Ragnarok. Não permaneça em Elbaf por muito tempo, porque o tempo é o devorador de todas as coisas. E é isso, meus amigos. Apesar da ideia da passagem do tempo ser muito interessante, tem diversos pontos que acabam refutando isso. Temos personagens que ficaram lá dentro e não teve alteração temporal. Temos anos sendo citados fora da ilha, com Oimo e Kashimo dizendo que estão há 100 anos sem ver o próprio Dorbrog. Então a linha temporal vai acabar sendo bagunçada se o Oda colocar isso. Agora ele pode trazer o conceito dos solstícios talvez alterarem, deixar a ilha em um período de êxtase temporal. Aí eu acho interessante, mas full time, ter alteração de tempo lá dentro, não tem como. Eu acho que nesse momento aqui é problemático demais para o Oda lidar com isso. E teria que explicar muitos buracos na trama que iriam aparecer aqui e ali por conta de ligações dos próprios gigantes e do que Elbaf representa. Mas e você? Por que Luiz Arnaud deixou esse aviso? Qual é a sua ideia, a sua teoria? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que vocês pensam. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!